Fala pessoal, é um prazer recebê-los aqui no primeiro episódio em vídeo para o nosso canal do YouTube 100% Agro. Eu sou Rodolfo de Souza, jornalista, gestor de marketing no agronegócio e host do podcast. E comigo, a minha colega de apresentação, Milena Caramori. Olá, Milena. Oi, Rodolfo. Para quem não me conhece, eu sou a Milena Caramori, sou engenheira florestal, mestre em recursos hídricos e saneamento, e aqui a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é o agro, né, Rodolfo? É isso, e nós estamos gravando em São Gotardo, que é polo de HNF, referência no agronegócio, e para vocês terem uma ideia, é a capital nacional da cenoura. Recentemente, uma notícia chamou a minha atenção. É sobre a primeira escola cooperativa dedicada a desenvolver lideranças para o agronegócio brasileiro. E tem muito a ver com São Gotardo. Por isso, eu estou recebendo aqui o Henrique Zaparoli Marques, engenheiro agrônomo, presidente do Conselho Administrativo da escola, e o Felipe Zoteller Garcia, que é zootecnista, doutor com foco em gestão de processos agropecuários e especialista também. Olá, Henrique. Prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui com vocês e conversando sobre esse projeto que, para a gente, é nossa vida e é algo que a gente acredita, é o nosso propósito. Então, obrigado pelo convite de poder estar aqui junto com vocês e compartilhar um pouco disso. Olá, Felipe. Prazer recebê-lo. Olá, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. E vai ser uma honra estar junto aí nessa mesa para a gente poder compartilhar aí um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo e praticando nos últimos anos. Então vamos conversar sobre essa proposta tão gostosa, né? Henrique, conta aí para mim a sua trajetória até chegar na escola cooperativa. Bom, vamos lá. Eu sou agrônomo, então formei lá em Piracicaba, em agronomia. E durante a faculdade sempre me interessei muito pela área de gestão. Desde o início fiz estágios e projetos ligados à gestão de empresas, gestão de negócios, mas sempre muito voltado à indústria. Eu até fui para os Estados Unidos estudar lá, uma parte que é também gestão de negócios internacionais, marketing, lá 100% fora do ar. Eu passei um ano sem ver uma planta no trading. E quando eu voltei, eu tinha questionamentos, poxa, por que o agro não utiliza todo esse conhecimento que já existe dentro da indústria, né? Por que a gente não está aproveitando isso que outros negócios já estão fazendo? E na minha cabeça, um dos grandes problemas era a cabeça do produtor. Então eu passei quase um ano estudando psicologia, no Instituto de Psicologia da USP. Eu estava no final da faculdade, ali eu falei, eu vou fazer meu TCC sobre psicologia para entender a cabeça do produtor. Sim. E nesse caminho eu conheci um professor lá da Exalc, que foi aposentado, que é o Paulo Machado. E ele coordena a Clínica do Leite, que hoje é o Instituto, que trabalha com produção e qualidade do leite. E ele estava falando de gestão já há muito tempo. Então, o que eu achava que ninguém estava falando, na verdade, ele já tinha tido uma carreira muito longa falando sobre gestão e aplicando isso nas fazendas. E aí, eu nunca tinha trabalhado com leite na vida. Já tinha feito projetos com café, com cereais, mas nunca com leite. Mas me encantou muito esse trabalho com as pessoas e com a gestão independente do negócio, né? E aí, então, eu fiquei 8 anos trabalhando em São Paulo, desenvolvendo conteúdos, projetos, levando gestão para vários negócios. Começou assim, Mas muito bacana essa história. Você vê que nada acontece por acaso, né? E Felipe, como é que a sua história cruza com a escola cooperativa? Muito legal. Eu vou voltar lá no início, né? Posso terminar a conclusão do meu curso de zootecnia e eu comecei a fazer parte de uma equipe de uma fazenda como estagiário. E eu gosto sempre de falar que a minha história profissional começou ao contrário do que deveria ser, né? Se eu fosse começar tudo de novo, eu teria feito ao contrário. Mas toda a jornada é importante para o nosso aprendizado. Acho que tudo que eu passei me trouxe até aqui. Mas eu comecei, logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com análise financeira. E eu fui trabalhar numa fazenda no interior do Rio de Janeiro. E lá nessa fazenda eu comecei fazendo um trabalho de análise econômica. Viabilidade econômica do negócio, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, balanço no final do ano. E nesse tempo eu comecei a perceber que a análise financeira ela só fazia uma análise de passado.
que só com as ferramentas de análise financeira era possível visualizar que a empresa não estava indo bem, mas a gente não conseguia enxergar a fonte desses problemas. E eu ser recém-formado, né, querendo colocar muita técnica em prática, querendo colocar toda aquela bagagem de conhecimento que a gente adquiriu na universidade em prática, mas me frustrava, porque uma hora eu vi um relatório que não estava bem, né, um relatório financeiro, e ao mesmo tempo aquilo que eu queria colocar em prática em termos de teoria que a gente aprendeu como ideal não servia para aquele modelo de produção. E aquilo me conformou muito, né? E então eu comecei a entender que a análise financeira só olhava para o passado. E o financeiro, na verdade, ele só é o resultado de processos, de um processo produtivo. E aí, então, isso que me motivou a entrar no doutorado com gestão de processos. Foi aonde eu descobri, assim, foi uma grande abertura de porta na minha vida profissional, que eu passei a estudar e entender a causa do resultado financeiro. E aí, quando eu cheguei no doutorado, aí eu abri mais uma porta, que eu fui entender que a causa não é só o processo, mas são as pessoas. Então, as pessoas fazem bons processos e bons processos geram bons resultados. E a gente vai falar muito sobre isso aí durante a conversa. Bacana. E onde São Gotardo entra nessa história toda? Então, e durante, né, essa jornada de aprendizado, eu cruzei no caminho com o professor Paulo Machado e com o Henrique. Eu fui fazer o curso com eles. Sim. E lá descobri, né, essa metodologia, abriu esse mundo de conhecimento de como transformar realmente todos os recursos que a gente tem na empresa, na fazenda, de uma maneira eficiente, envolvendo as pessoas, para aí sim entender que o resultado financeiro só é uma consequência. Ele é importante, mas ele não tem que ser enxergado como o objetivo. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar que o grande objetivo é como fazer com que nossos recursos e as pessoas que trabalham com a gente produzam de uma maneira eficiente, de uma maneira mais fácil, mais rápido, mais simples, e o financeiro é uma consequência. Então, nessa jornada, nesse caminho, a gente fez um curso juntos, e aí ao longo desse tempo a gente já vem fazendo alguns projetos de implantação e melhoria no agro de maneira geral. Aí entra nessa quinta. E lá na Clínica do Leite, né, como o Paulo Machado, a gente tem um curso aí, ele ainda existe, que é o curso MDA, que é um curso de gestão. Então, todo esse trabalho do Paulo, que ele desenvolveu nos últimos 4 anos de carreira, ele ensina nesse curso. Em 2013, o Makoto, aqui da Sequita, foi fazer um curso junto com o Leonardo, que é o diretor lá da Pecuária da Sequita. Então, eles fizeram o curso e começaram, né, mais pessoas foram fazendo depois e começaram a implantar isso no leite, aqui na Sequita. E todo esse sistema de gestão, essa filosofia, essa metodologia aplicada no leite. E depois que isso estava rodando, o Makoto procurou, a gente falou, queremos levar isso para o agro também, levar para a agricultura, para a cenoura, beterraba, o petróleo, nessa aqui. Então, a gente começou a fazer um projeto, foi o primeiro projeto fora do leite, assim, né? Então, a gente tinha trabalhado com leite, foi o primeiro em HF, e nós ficamos alguns anos trabalhando nesse projeto. Eu cheguei a vir para São Gotardo de 15 em 15 dias, aí, durante quase 2 anos. Sim. E conhecendo a região, a realidade, né, dessa produção de hortaliças, que tem muitos desafios também para o leite. Existem diferenças, existem coisas positivas e negativas próximo do leite. Mas aí, a partir desse projeto com a Sequita, de HF, começaram a surgir outras demandas também na área de hortaliça. E então foi um momento de falar, peraí, estamos trabalhando com leite, mas tem uma outra demanda muito grande em outros mercados também. Então, dentro ali da clínica, a gente começou a trabalhar nessas outras áreas também fora do leite. E a gente começou a montar esse projeto também, uma adaptação de todo esse modelo, dessa filosofia toda, já foi bem fora do leite, né? Para essa realidade diferente. Muito bom. Aliás, a gente tem aqui full depoimento do pessoal da Sequita. Eu vou trazer para vocês e para o nosso público, e aí daqui a pouco a gente continua conversando. Nossa experiência com a Escola Cooperativa Terra Lim, ela se deu, né, por uma iniciativa importante que a gente entende, que é de formar pessoas. Então, para a Sequita é extremamente importante formar gestores, pessoas capacitadas para conduzir o negócio.
Nós tivemos conhecimento ao sistema de gestão da filosofia Lean desde 2012, né, por meio principalmente do Leonardo, Makoto e Ana Paula, onde iniciou a implantação na pecuária. E vendo os ganhos que trazia para a Sequita, nós vimos também a importância de trazer para a agricultura esse conhecimento da filosofia Lean. Então, nós tivemos conhecimento do sistema MDA, né, criado pelo professor Paulo Machado, e lá nós formamos várias pessoas aqui da Sequita, em torno de 80 gestores, que periodicamente, a cada módulo de 5 meses, a gente ia a Piracicaba formar pessoas. Então, nós formamos muitos gestores na Sequita. O sistema MDA até então, ele era focado no leite, e com o tempo o professor foi explorando também outras áreas da agricultura, especialmente, né, o agro de uma forma geral, mas também outros segmentos de negócio. O professor Paulo Machado decidiu agora, recentemente, voltar o foco do MDA ao leite, e o Felipe e o Henrique tiveram a iniciativa de criar a Terra Lean, justamente, né, para dar continuidade a esse trabalho de gestão. E trouxe a proposta da gente se tornar cooperados, entendendo os ganhos que nós tivemos no sistema de gestão, tanto na parte de evolução de processos, de liderança, gestão de pessoas, a gente achou interessante participar com eles da cooperativa da Escola Terra Lean. Então, nós nos tornamos cooperados, né, um dos primeiros cooperados. Recentemente, em dezembro, nós recebemos em São Gotardo a primeira turma, dias 6 e 7 de dezembro. E a escola, né, enquanto cooperados, qual que é o papel da Sequita em relação à cooperativa? A gente trabalhar como formadores de pessoas, professores, produtores rurais, que já tem na implantação, dentro da fazenda, o sistema de gestão de pessoas e gestão de processos voltado para a filosofia ali. Então, é dar continuidade, passar esse conhecimento para frente. E também abrir as portas do negócio, abrir as porteiras da fazenda, para que a gente receba outros produtores rurais, outros gestores, pessoas ali em formação para gestão, para que a gente possa ensinar na prática como que funciona a aplicação da metodologia. E a aplicação da metodologia envolve gestão visual, gestão prática, condução de reuniões semanais, mensais, indicadores à vista, eventos Kaizen, projetos de melhoria. E também, né, como que a gente trabalha o desenvolvimento das nossas lideranças. Então, basicamente, o nosso papel enquanto empresa produtora cooperada é compartilhar conhecimento, né? A gente cooperar com outros produtores da nossa região, para que o agro cresça de uma forma geral e alinhados, né, nas práticas de gestão de pessoas, nas práticas de gestão de processos, porque se a nossa região, de uma forma, né, ela cresce, né, a gente de alguma forma consegue cooperar com as pessoas, a gente está contribuindo para que a nossa região se torne mais próspera no agro, né, mais ainda do que ela já é. Então, esse é o papel da Sequita na cooperativa Terra Lean, é a gente passar o conhecimento que a gente tem de gestão para outros produtores rurais, para outras pessoas que estejam aí em desenvolvimento. Nós iniciamos a implantação assim com mais afinco em 2017. E no início a gente sempre gerava aquela angústia de querer o resultado rápido. E o professor Paulo sempre falava para a gente que quando a gente está implantando um novo sistema de gestão, a gente muda a cultura. E mudar a cultura demora. A gente fazer com que as pessoas entendam e comuniquem da mesma forma é um processo lento. Ele falava, olha, só ao menos 5 anos para que vocês consigam ver resultados. Então, no início a gente falava, nossa, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Mas a gente começou a ver resultado muito antes de 5 anos. Então, com 3 anos, nós já vimos um salto muito grande em produtividade e eficiência dos nossos projetos, na forma de conduzir a gestão de pessoas, as lideranças. Então, o trabalho ali dos gestores junto
com suas equipes de trabalho. Outro ponto extremamente importante, outro benefício muito grande que a gente teve foi essa integração entre setores, as pessoas entenderem o porquê que o trabalho delas, o porquê que ela faz, a importância do que ela faz, porquê, para que ela faz, para quem que ela entrega, quem que é o cliente dela internamente, tanto externamente quanto internamente, mas entender o que eu faço impacta no que para quem eu entrego. Então isso para a gente foi muito importante, essa questão de integrar os setores. A gente até conversando outro dia sobre essa questão de liderança, a gente discutindo, a liderança ela pode ser aprendida, liderança é uma coisa que a pessoa já nasce com isso e não tem como desenvolver. Liderança ela pode ser desenvolvida. E hoje fala muito em desenvolver competências comportamentais, competências relacionais, competências humanas, as soft skills. Então, essa questão de desenvolver as lideranças é extremamente importante para qualquer segmento de negócio. Então, a gente não pode ter medo, receio de formar pessoas. A gente tem que formar gestores excelentes, gestores ótimos, porque o olhar do dono, quando o negócio é pequeno, ele consegue alcançar tudo. Ele consegue resolver os problemas, muitas vezes ele com maestria, com facilidade, ele consegue ter tempo disponível para isso. À medida que o negócio cresce, expande, tem mais pessoas dentro do processo, o dono ele precisa ter gerentes bons, lideranças boas, capacitadas, que consigam resolver problemas complexos com autonomia. Que ele consiga responder às demandas com segurança. Então, para a gente é extremamente importante. Nós temos aí, durante o período de Alio, em torno de 1.200 colaboradores. E é impossível, né, o olhar do dono, dos diretores, estar à frente aí do negócio tomando todas as decisões, né, decisões operacionais, decisões táticas. Então, essas demandas táticas operacionais têm que ter gerentes, supervisores, líderes operacionais capacitados para que eles consigam resolver. Henrique, você falou sobre o MDA. Então, o que é esse sistema MDA que você está falando, que o Makoto, inclusive, participou, esse curso, né? Tem uma relação com a administração, né? Sim, sim. Então, MBA foi o nome que o professor Paulo deu, né, para esse sistema, para esse programa, que, né, é uma brincadeira até com MBA. Então, é o Master Dairy Administration, dairy de lácteo, né, da produção de lácteos. Então, foi essa brincadeira com o nome. Então, esse é um sistema baseado na filosofia Lean, que é uma filosofia que tem a sua origem lá na Toyota. A Toyota não chamava de Lean, na verdade, ela tinha o sistema Toyota de produção. Então, foi um modelo que a Toyota criou de como gerir a produção de carro, como gerir as linhas de produção e fazer com que as pessoas se envolvessem nesse processo com melhoria contínua, com foco no cliente, foco em como que eu gero valor para o meu cliente e, especialmente, reduzindo tudo aquilo que é desperdício, usando os recursos de maneira mais eficiente, entendendo como desperdício tudo aquilo que não gera mais valor para o meu cliente. Então, se isso que eu estou fazendo não contribui com o que o meu cliente quer de mim, eu tenho que deixar de fazer. Basicamente, uma otimização de processos, seria isso? Exatamente, é uma otimização de processos, mas focada no que é valor para o cliente. Porque a gente ouve falar muito de otimização de processos e às vezes o foco é muito grande em reduzir custos, né? Claro que a redução de custos é uma consequência disso, mas ela não tem um foco 100% em diminuir custo, e sim aumentar o valor. Então, se eu aumento o valor que eu entrego para o meu cliente, e eu reduzo o desperdício, o custo ele está naquilo que não gera valor. É o custo que eu não deveria ter, na verdade, né? Então, é uma visão, a Toyota trouxe uma visão muito diferente do que a Ford estava fazendo e do que se entende muitas vezes por gestão de resultados, né? Então, esse foco, essa redução de cortar custos, a gente tem que tomar cuidado para importar um custo que gera valor. Daí eu corto, mas eu deixei de gerar para o meu cliente. Então, eu aumento o meu custo no final das contas. Então, dentro dessa gestão, né, dessa ideia de gestão, vocês tratam da produção, mas não só da produção, também de todas as pessoas envolvidas. Mas, falando somente da produção, vocês têm algum trabalho com o sistema agroflorestal? Né, pensando nessa gestão de resíduos, inclusive, aproveitamento, né, de sistema agro-silvopastoril.
o sistema, né, o próprio SAF mesmo. Sim, sim. A gente tem até uma experiência pessoal com isso, porque onde a gente mora, ali em Piracicaba, nós temos um sistema florestal de casa, então, e tudo que a gente ensina acaba usando lá no dia a dia, né? E você pega um sistema florestal e quando você vai aumentando a complexidade desse sistema, não aumentando a biodiversidade e tudo mais, exige também um esforço muito forte de manejo. Então você tem mais processos, né, que precisam ser geridos. Então a gente está falando de sistemas agroflorestais, encaixa perfeitamente nesse sentido de eu preciso gerir esses processos que são complexos e que precisam acontecer na hora certa e do jeito certo. Esse é o grande mote e o desafio da cooperativa, é fazer com que tudo aconteça do jeito certo, na hora certa. Independente do sistema, se é floresta, se é cenoura, se é ado, se é beterraba, se é soja, milho. É porque, inclusive, nessa ideia de facilitar, de agilizar os processos, né, de tornar mais rentável, inclusive, a gente envolve muito o melhoramento genético e a manipulação de genes, né, os transgênicos. E acaba colocando aí, de certa forma, tudo mais homogêneo para se adaptar às máquinas e vice-versa, né, as máquinas à cultura. Então, como você vê essa questão da biodiversidade, né, e da facilitação dos processos? É um grande desafio. Com certeza, é um grande desafio e o que a gente vê, existe já muita tecnologia no mercado, mas muita tecnologias genéticas, de sistemas, de diferentes sistemas de produção, de maquinário, né? Tecnologia também pensando em máquinas, em informatização, de tudo isso. Isso está muito disponível já, né? Mas muitas vezes a gente não consegue explorar o potencial de toda essa tecnologia. Se a gente pega, no caso, no material genético, às vezes eu tenho ali uma soja, um milho, ou que for a cultura que for, uma cenoura, com um potencial genético produtivo muito grande. Mas eu não consigo fazer com que ela atinja esse potencial, porque ao longo do ciclo daquela planta, que é um processo também, é um processo que está acontecendo dentro da planta. Ele fala muito sobre essa história, né, do processo biológico da planta. Eu vou fazendo coisas na hora errada. Eu não dou o suporte que esse processo precisa ter, porque eu não tenho uma boa gestão do meu negócio. Então, cada hora que a planta está me pedindo uma coisa e eu faço a hora errada, eu estou perdendo potencial produtivo. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta. Você estudou bastante nessa filosofia Lean. Como se aplica a filosofia Lean no agronegócio? Legal. E o que o Henrique colocou, né, sobre o processo biológico, para a gente entender, assim, de forma didática, né, o processo é uma sequência de atividades que agrega valor. Então, todo o processo tem, no final, um resultado esperado. E um resultado esperado com um valor superior, né, àquelas entradas que esse processo teve. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa linha de fábrica, é fácil pensar, né? Vamos pensar numa linha automotiva, é um exemplo que eu uso bastante. Então, chega lá, né, as partes do carro, né, as montadoras. Então, chegam as partes do carro, chega o motor, chega os pneus, chega a estrutura, né, o chassi. E essas peças vão passando, né, fazendo uma jornada ali por dentro da fábrica, e esse carro começa a ser montado. Então, o processo principal de uma montadora é visual, é fácil. Eu posso parar aquele processo, eu posso modificar aquele processo a hora que eu quero. E o carro vai sendo montado, vai sendo pintado, vai sendo colocado pneu, e no final ele entrega o resultado esperado desse processo. E no agronegócio, de maneira geral, qual que é esse processo principal? A gente tem diversidade, né, climática, tipo de solo, relevo, então, porque vocês têm regiões diferentes para poder aplicar a filosofia, né? Perfeito. E, então, o nosso processo principal é o próprio ciclo biológico da planta, do animal, enfim. Então, se a gente pensar na cenoura, é do plantio até a colheita, ou até antes, né? O preparo do solo para entregar o plantio, para que aquela planta consiga desenvolver os seus estágios tecnológicos da melhor maneira possível e conseguir, no final, entregar o resultado esperado, que é a planta dentro dos padrões de qualidade que o cliente deseja. E qual que é o papel nosso, né? Como
como ser humano. Nosso papel é dar o melhor suporte para que esse processo aconteça da melhor forma possível. Isso é o que a gente consegue fazer. A gente, nos processos metabólicos, lógico, de forma indireta, a gente consegue modificar uma coisa ou outra. Mas a partir do momento que a gente colocou a semente na terra e ela germinou, ela disparou um processo. E ela vai demandar suporte, seja com irrigação, seja com insumo, seja com tratos culturais, enfim, ao longo desse processo que a gente precisa entregar para ela desempenhar aquilo que a gente falou, né, o melhor potencial dela. E aí, onde que entra a filosofia ali? Então, para que eu conseguir entregar esse suporte na hora certa, do jeito certo, para aproveitar o melhor potencial genético dessa planta, eu preciso toda uma cadeia, né, um negócio em volta desse processo biológico para conseguir dar esse suporte. Então, no pré-plantio, eu preciso da terra bem preparada, na hora certa, do jeito certo. No plantio, eu preciso plantar da maneira correta, porque senão essa semente não vai ser desenvolvida, essa raiz não vai desenvolvida. Para os tratos culturais, na pulverização, na capina. Mas para capinar eu preciso de máquinas. As máquinas precisam de uma gestão da manutenção. Eu preciso de pessoas capacitadas em como operar e saber a hora que ela precisa entrar nesse processo para operacionalizar. E aí que entra o negócio. O negócio, então, é a gente entender esse sistema que dá suporte para esse processo biológico aconteça da melhor maneira possível. E a filosofia ali se aplica a isso, né? Ela se aplica, na verdade, a qualquer negócio. É como eu fazer com que esse processo aconteça, produzindo cada vez mais valor com menos recursos. E a base é envolvendo as pessoas. A gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa aproveitar a capacidade que as pessoas têm de melhor, que é a capacidade de contribuir com criatividade, com oportunidade de enxergar melhorias, com coração de fato, né? A gente não quer que as pessoas sejam robôs, mas a gente quer que elas entendam isso e contribuam realmente com o potencial que elas têm. E isso entra na ideia da escola cooperativa, ensinar essa filosofia. Qual que é a proposta? A cooperativa vem com essa proposta de levar esse conhecimento de gestão para dentro das fazendas, né? Fazer com que os negócios entendam essa forma de pensar, né, uma forma de pensar e os gestores consigam levar isso para dentro dos negócios. Para isso precisa de conhecimento, precisa de suporte, e aí a cooperativa surgiu disso. Então a cooperativa escola cooperativa, em que os cooperados são professores. Então a gente fala que é uma cooperativa de produtores rurais e agricultores. Então a proposta da cooperativa é a gente trazer esse conhecimento que já existe dentro dos negócios, que estão aplicando essas metodologias, estão desenvolvendo as suas lideranças com esse pensamento e pondo isso em prática dentro dessa realidade, que é uma realidade muito diferente lá da fábrica do interior. E a gente acredita, a base de criar essa cooperativa foi acreditar que o conhecimento que existe dentro dessas fazendas é muito maior, às vezes, do que o conhecimento que tem no livro da Toyota, que ensina o que ela está fazendo na 1980. Tem muito conhecimento dentro da fazenda. Então, a cooperativa tem essa proposta de trazer essas pessoas que estão lá dentro para compartilhar esse conhecimento com mais produtores. Basicamente, ensinar aprendendo e aprender ensinando. Né? Aquela filosofia do Paulo Freire, de absorção. Inclusive, aprender a ensinar é chave para que isso aconteça, porque tem uma mudança cultural muito grande a hora que a gente começa a enxergar isso que o Felipe está falando e para colocar isso em prática, porque não adianta só lá o gestor de uma empresa falar eu acredito nisso. Isso tem que chegar até o cara que está em cima do trator operando aquela máquina, né? Então, aprender a ensinar faz parte de uma capacitação, de uma habilidade que todo líder deveria ter, todo gestor deveria ter dentro do seu negócio. Tá certo. Bom, Felipe Henrique, a escola cooperativa vai muito além da simples formação. O que mais vocês oferecem? Então, a gente, junto com os cooperados, a escola surgiu assim com uma ideia de, precisamos levar isso para continuar levando isso para o agro e para a produção especialmente de hortaliças, grãos e cereais, né? E aí a gente começou a juntar pessoas chaves que estavam aplicando isso, como a Sequita, como a Malunga lá de Brasília, Solilívio de São Paulo, Lapifa, que são algumas empresas que a gente trouxe nesse início para a cooperativa. E muito também para esses cooperados
né, que a gente trouxe nesse início, contribuírem com as suas próprias dores. Né? Porque a gente está fazendo... Ele é um cooperado, ele é um professor que vai contribuir, mas ele já passou por todo esse processo de implantação disso dentro do negócio dele. Ele sabe o quanto ele sofreu fazendo isso, o que faltou, o que ele precisa ainda. Então, a estratégia da cooperativa, dessa escola, partiu muito também da contribuição desses cooperados. Esse é o grande valor das cooperadas, né, dentro desse negócio que a gente está criando, está formando. Então, a partir dessa formação, a gente foi montando produtos, serviços que a cooperativa pode oferecer para os cooperados, mas especialmente para produtores, não, outros clientes, outros alunos dessa escola, que até a proposta é que para você ser um aluno, você não precisa ser cooperado. Você precisa ser, para você ser cooperado, você tem que ser um professor. Você tem que ter algo para contribuir dentro dos programas da cooperativa, né? Então, tem a formação, a formação da liderança dentro da fazenda, seja essa liderança o dono fechado, o dono tem que querer e ele tem que entender o que é, mais um gerente, supervisores, e a gente acredita que todos podem ser líderes, né? Desenvolver habilidades de liderança independe do cargo. Né? Mas então, essa formação e processos de suporte. Uma dor que os cooperados trouxeram muito foi o amornado, assim. Então tá, eu vou lá no curso, começo a fazer, volto super animado, começo a implantar, mas vai passando um tempo, as coisas vão amornando, sabe assim. E aí, deixa de fazer uma coisinha aqui, deixa de fazer outra coisa lá. Então, como que a cooperativa pode contribuir para que a gente não deixe as coisas esfriarem? E aí a gente começou a criar também programas, formas de fazer isso, né? Então, encontros, grupos dos cooperados, para que a gente possa trocar dores, dificuldades e compartilhar casos, uma atualização contínua disso, suporte lá na fazenda, né? Com mentorias individuais, que a gente chama de capacitação local de trabalho. Isso, inclusive, é uma das metodologias do Lean. A Toyota criou o TWI, que é o Training Within Industry. Quem criou foi a Toyota. Isso foi criado pelo governo americano na guerra para treinar pessoas. A Toyota viu isso e falou: eu preciso trazer isso para dentro da fábrica. Ninguém nos Estados Unidos viu, mas lá no Japão viu os Estados Unidos fazendo isso. E que é assim, a melhor forma de capacitar, e a gente acredita nisso, é capacitar as pessoas onde as coisas acontecem, não em sala de aula. Então, uma das propostas da cooperativa é projetos de essa rede de cooperados, de pessoas também com a gente, ir lá nas fazendas para capacitar as pessoas lá onde as coisas estão acontecendo, no local de trabalho delas. Então, basicamente, quase o processo de retroalimentação nesse sistema aí de ensinar e aprender constantemente, né? Perfeito. Eu gosto de uma frase que é: a evolução tem que ser coletiva, né? E quando a gente traz todos esses cooperados que estão vivenciando seus negócios, desenvolvendo seus negócios e tem muito conhecimento ali, a gente passa a conectar tanto as dores, né, quanto as soluções, né, para aquelas dores que estão acontecendo nos negócios. E a cooperativa vem então com uma plataforma de conhecimento, onde a gente entende, né, dentro desse negócio, como que eu faço para construir um negócio cada vez mais produtivo, mais eficiente, onde as pessoas estão engajadas nesse negócio, e como que eu posso contribuir com o conhecimento, uma coisa que a gente sempre fala, prático. O foco, né, não é um conhecimento por conhecimento, não é só por acúmulo de conhecimento, mas sim qual conhecimento que eu preciso para resolver meu problema hoje. Talvez o conhecimento que você precisa para resolver o seu problema hoje e mudar o comportamento, porque a gente só vai conseguir mudar um resultado a partir de uma mudança de comportamento. E o conhecimento vem ajudar nessa mudança de comportamento. Talvez o seu vizinho já tenha passado por isso e talvez a solução esteja lá. E quando a gente então conecta todos esses produtores com o mesmo propósito, isso que é super importante, com o mesmo propósito de evolução e de compartilhamento, a gente começa a criar uma base de conhecimento que se retroalimenta infinita, né? Sim. Esse é o grande propósito da cooperativa. Bom, a gente tem munição aqui para muita essa conversa boa. Eu queria apresentar um desafio para os dois. Gostaria que vocês voltassem para o próximo episódio, a gente falar sobre formação de líderes dentro da fazenda. O que vocês acham? Tá aceito o desafio? Aceito. Bom, pessoal, eu recebi aqui o Henrique Zaparoli Marques, que é engenheiro agrônomo,
presidente do Conselho Administrativo da Escola Cooperativa Terra Ideal, e o Felipe Zucchera Garcia, zootecnista, doutor por foco em gestão de processos agropecuários e especialista ali. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Henrique. A gente tem aqui uma lembrancinha para vocês. O mineiro gosta muito de lembrancinha, né? Gosta de um bom café, né? E a gente sempre oferece o melhor que a gente tem. E aí, um dos nossos parceiros, que é o Divulgado Cafés Especiais, mandou para vocês cafés especiais na nossa região. Opa, leve essa decoração aí da nossa região. Delícia, obrigado, legal. Que linda a caixa, apresentação. Muito bem, 100% agro, fica por aqui. Nós estaremos de volta aqui no YouTube com mais uma entrevista super especial em breve. Um grande abraço para todos.